42ª reunião ordinária, gestão 2017-2018, dia 20 de novembro de 2018, horário às 19h30. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início dessa sessão. Secretário, a favor, fazer a chamada dos vereadores. Antônio Pasqualini. Presente. Donizete de Lourenço. Presente. Felipe Nardi. Presente. Geraldo Silveira. Presente. José Osmar. Presente. Leandro Altieri. Presente. Luiz Alberto. Presente. Narciso Ferreira. Presente. Osmar Antônio. Presente. Tiago da Silveira. Presente. Walter Martins. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Solicito do secretário que proceda à leitura de relação de correspondência recebida. A correspondência encontra-se à disposição dos vereadores e cidadãos na secretaria. A Caixa Econômica Federal, por meio do ofício número 1073 de 2018, Regov FPC, de 3 de novembro de 2018, informa ao senhor presidente da Câmara Municipal que o crédito de recursos financeiros sob bloqueio dia 27 de 9 de 2018, no valor de R$ 76.722, na conta vinculada ao contrato de repasse número 788182 de 2013, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto reforma e readaptação urbanística de praças. Assinam ofício os senhores Rafael Nobre Porto e Rogério Antônio Vilela. Agora eu entendi. Não entendi. Esse ano não resta a reforma da praça. O dinheiro da praça é que foi liberado da praça. Solicito do secretário que proceda à leitura de ata. Leitura da ata da 40ª reunião ordinária realizada em 6 de novembro de 2018, às 19h30. Ata da 40ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranese. Aos 6 dias do mês de novembro de 2018, às 19h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 40ª reunião ordinária do exercício 2018. O secretário Tiago da Silveira confirmou ao presidente, vereador Walter Martins, que os vereadores já haviam assinado a lista de presença antes do início da sessão. O vereador Osmar Antônio justificou sua ausência por motivo de saúde. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a chamada e, constatado o quórum legal, declarou aberta a presente sessão. Em seguida, solicitou ao secretário que realizasse a leitura da correspondência da Associação Beneficente Paz, Harmonia e Concórdia, que, por intermédio de seu presidente Luiz Roberto Moreno e demais membros da diretoria, agradece aos nobres edis dessa casa pela aprovação da Lei Estadual número 2258 de 2018, que reconheceu a associação como utilidade pública municipal. O presidente informou que se procederia agora à eleição da mesa diretora para o biênio 2019-2020. Informou ainda que a chapa é composta por um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário, e que a eleição será realizada com as chapas completas ou incompletas, inscritas até o horário do início da presente reunião. Disse ainda que os votos serão abertos. O vereador Felipe Laudade disse que gostaria de fazer o uso da palavra de acordo com o regimento interno, antes de iniciar a ordem do dia. Disse estar descontente com a presidência da casa, pois alguns vereadores só estavam sabendo que haveria eleição para a mesa diretora naquele exato momento e citou os vereadores Geraldo da Silveira, Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale e Tiago da Silveira. Disse ainda que ele próprio só ficara sabendo naquele dia, às 14 horas, pelo senhor assessor jurídico da casa, Dr. Érico Queiroz Neto. Falou ainda que muitos vereadores sempre apregou que esta é uma legislatura unida, mas que este ato demonstrava total desrespeito aos vereadores. Independente da chapa que será escolhida
e que o mínimo que se espera de uma democracia é a publicidade dos atos. Continuou dizendo que, no item 11 da pauta, o secretário deverá chamar um a um para votar, mas que, segundo o regimento interno, em seu artigo 12, no inciso 2º, deverá ser feita a chamada nominal para a comprovação do quórum mínimo para a votação. Ou seja, que a chamada que já fora feita é com relação à sessão ordinária, mas que para a eleição da mesa deverá ser comprovada por meio de outra chamada, a existência de um quórum mínimo necessário para a eleição da mesa diretora. Concluiu dizendo que, por discordar da maneira como a eleição fora conduzida e por respeito ao coleguismo com relação aos outros edis, iria se retirar da votação. O vereador Narciso Ferreira tentou demovê-lo desta ideia, mas o vereador Felipe se retirou mesmo assim. O vereador Donizete Lourenço disse que, mais que uma discordância para que seja realizada uma eleição de mesa diretora, deve-se seguir um rito, uma formalidade. Disse que para haver uma eleição como a que se realizará, deve haver um edital de convocação, deve constar na ata da sessão ordinária anterior que irá se realizar uma eleição da mesa diretora na próxima sessão. Citou o artigo 12 do regimento interno do trecho, quem que diz que a chapa deve realizar-se inscrição em uma reunião e questionou qual a reunião seria esta. Disse que não houve convocação para reunião alguma. Requereu verbalmente que se suspendesse a votação e que se estabelecesse uma data para que fosse convocada uma reunião na qual a chapa se inscreveria. O presidente disse que desde as 2h da tarde a chapa já estava montada e solicitou a opinião do assessor jurídico da Câmara de Guaranés, Dr. Érico Queiroz Neto, que disse que o que está no regimento interno e na lei orgânica municipal é que a eleição deve ser realizada até a última sessão ordinária do ano vigente e que fica a critério do presidente realizar essa eleição no último dia de sua gestão. Disse ainda que, segundo as leis retrocitadas, fica a critério da presidência colocar em pauta a votação da nova mesa diretora e que não existe nada no regimento interno e nem em uma lei maior que deve haver convocação por edital, conforme havia dito o vereador Donizete. Prosseguiu dizendo que o procedimento adotado fora o correto e que ajudara a servidora Valéria Ana Rita na elaboração do procedimento e que a pauta estava à disposição dos vereadores a partir das 14h daquele dia, afixada no mural. O vereador Donizete Lourenço discordou do assessor jurídico, dizendo que sim, se faz necessário uma convocação e que se especificasse o dia e horas em que se iria apresentar as chapas. Disse que no plenário há advogados, o presidente do MDB, e que eles devem estar cientes de que o que eles diz está correto e que repetia a votação deveria ser suspensa em benefício da democracia, porque se continuasse desta maneira, tinha aparência de um golpe. O assessor jurídico, tomando a palavra, disse que o que está escrito no artigo 12 do regimento interno é que a reunião a ser realizada, a votação, é aquela que a presidência determinar e que, como a pauta estava fixada desde as 14h no mural da casa, os vereadores tiveram 5h30 para se inteirar sobre o assunto. O vereador Felipe, interpelando o assessor jurídico, disse que a pauta não estava fixada neste horário e que nem mesmo às 16h ela estava pronta, já que pediram a mesma à servidora Valéria. Falou ainda que havia enviado uma indicação às 2h da tarde para testar se a pauta estava pronta e que constara que a mesma não estava terminada e que neste momento todos os vereadores estavam todos sentados tomando café e conversando sobre a eleição, na mesa que fica no fundo plenário. O vereador Geraldo Silveira relembrou ao presidente que na votação que o chefe do Legislativo fora convocado uma reunião em que houve praticamente uma chapa única, com a anuência de todos, e que poderia ter sido feita dessa maneira. Disse ainda que da maneira como está sendo conduzida a eleição, está pegando mal para a boa imagem da Casa de Leis, e que não se pode trazer para cá o mau exemplo da política podre que há em outras esferas. Disse ainda que esta não é uma eleição qualquer, e sim a do presidente do Legislativo. Continuou dizendo que se preocupa com a escolha da presidência, pois se acha incapaz de ser um bom presidente, mas deseja um presidente competente e atuante. O vereador Felipe, interpelando o vereador Geraldo, disse que não é candidato, mas que era para se levar em consideração o regimento interno, que diz que há necessidade de que estejam presentes a maioria dos vereadores para o sufrágio, e que, nessa sessão,
já a ausência do vereador Osmar Antônio, e que alguns vereadores se retirarem, na sua opinião, sem maioria, a eleição será inválida. O vereador José Osmar da Costa Júnior disse que o que está aparecendo é que ele está burlando a lei e que não o estão levando a sério. Disse ainda que foi o único vereador que pediu para constar em ata e na gravação de que seria candidato à presidência da Câmara. O vereador Felipe disse que não era este o caso e que o registro da chapa do vereador José Osmar da Costa Júnior fora feito de maneira correta, bem como o seu anúncio. O que questionava era a maneira como estava se procedendo a votação e que parecia que esta estava sendo colocada goela abaixo dos vereadores, sem a ciência prévia dos edis. O vereador Antônio Pasqualini disse que o presidente, como autoridade máxima da Casa, e após consultar o assessor jurídico sobre a legalidade do procedimento, deve decidir o que deve ser feito. O vereador Walter Martins, então, consultou o assessor jurídico sobre a maioria absoluta. O vereador Tiago disse que nesses 2 anos, quem disse que a convivência era harmoniosa e tranquila estava enganando o povo. Relatou ainda não ter sido avisado sobre a votação e que da maneira como estão sendo feitos os procedimentos para a eleição lhe pareceram uma tramóia, um golpe. Continuou dizendo que alguns vereadores não ficam o dia todo na Câmara, tomando café e batendo papo. Falou que espera que a mesa diretora, que será eleita, faça a diferença que não fora feita na gestão atual, da qual inclusive é competente. Prosseguindo, disse que muita coisa deve ser mudada na Câmara e que a população não tem ciência de tais coisas. Por fim, falou que espera que o próximo presidente resolva esses problemas. O vereador José Osmar da Costa Júnior disse que o mesmo protocolou sua chapa às 14 horas. O vereador Antônio Pasqualini disse que eles, da situação, estão com uma decisão e que a oposição está com outra e que quem estiver se sentindo incomodado que vá para a justiça. O vereador Tiago da Silveira disse que não era uma questão de situação e oposição. Dando sequência aos procedimentos, o presidente deliberou pela continuidade da eleição e os vereadores Tiago da Silveira, Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale e Geraldo da Silveira se retiraram da votação, como já havia feito o vereador Felipe Laudade. O presidente, então, começou a fazer a chamada dos presentes para que realizasse a eleição da mesa diretora. Ficaram presentes apenas o vereador Antônio Pasqualini, Leandro Altieri, Walter Martins, José Osmar da Costa Júnior e Narciso Ferreira. Procedeu-se a votação. Antes, porém, o vereador Leandro Altieri disse que não houve o golpe, já que desde que entrou no lugar do Dr. Silvio Dias, em maio, fala-se sobre as eleições da mesa diretora. O vereador José Osmar disse que a convivência na Câmara é harmoniosa sim, mas sempre e em qualquer eleição há desarmonia. Os vereadores Antônio Pasqualini, Luiz Alberto Silva Souza e Leandro Altieri, Walter Martins, José Osmar da Costa Júnior e Narciso Ferreira votaram na chapa 1, elegendo-a, e cuja composição é a seguinte: José Osmar da Costa Júnior, presidente, Antônio Pasqualini, vice-presidente, Leandro Altieri da Silva, primeiro secretário, e Narciso Ferreira, segundo secretário. Foi feito um recesso de 10 minutos. Retomada a sessão, com todos os vereadores agora em seus lugares, passou-se a fase de votação única de requerimentos e moções. Foi apresentada a indicação número 78, de autoria do vereador Leandro Altieri da Silva, que solicita ao Executivo Municipal que realize a limpeza da pracinha do bairro Jardim Renovação 3, já que, devido à grande quantidade de matos, promove o aparecimento de animais peçonhentos, conforme informação de moradores residentes nas agências. O vereador Leandro comentou brevemente sobre a sua indicação. Realizada a votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apresentada a indicação número 79, de autoria dos vereadores Felipe Nardi Laudade e Narciso Ferreira, que solicita ao Executivo Municipal que sejam informados os gastos com o consumo de combustível da frota municipal, carros, máquinas, ônibus e caminhões, nos últimos 3 meses, e também esclarecimentos de como é e por quem é feito atualmente esse controle. Os vereadores Felipe Laudade e Narciso Ferreira comentaram brevemente sobre a indicação e sua importância. Realizada a votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Terminadas as apresentações e votações únicas de indicações e requerimentos, passou-se a apresentação dos projetos. A apresentação do projeto de lei número 105, de 5 de novembro de 2018,
de autoria do vereador Leandro Altieri da Silva, que dispõe sobre denominação de rua no município de Guaranésia, estado de Minas Gerais. A situação atual é Rua 6, localizada no bairro Chacras Taquaral, né? E terá nova situação como Rua Pastor Ormindo Rito. O projeto foi encaminhado pela presidência para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apreciar. Em seguida foi feita a apresentação do projeto de lei complementar número 106, de 5 de novembro de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 85, de 17 de outubro de 2018, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal do município de Guaranésia e da outras providências. O objeto de tal projeto é alterar o artigo 2º da Lei Complementar nº 85 de 2018, incluindo a opção de 10 parcelas para inadimplentes com valores abaixo de R$ 2.000. O projeto ainda solicita que o projeto seja tramitado em regime de urgência com prazo de até 7 de novembro de 2018, quarta-feira próxima. O projeto foi encaminhado pela presidência para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento Tomada de Contas apreciaram. O vereador Felipe solicitou, com fulcro no artigo 89, inciso 4, do Regimento Interno, que por consenso dos vereadores, registrado em ata, com antecedência mínima de um dia, que fosse convocada reuniões extraordinárias para o dia seguinte, a fim de atender a solicitação de urgência pedida no projeto de lei número 106, já que se fosse realizada uma convocação escrita, seriam encontradas dificuldades pelos servidores da Câmara para que todos os vereadores assinassem e convocação com a presteza necessária. O presidente acatou a solicitação e, realizada em votação, foi aprovado de maneira unânime. Ficou decidido, então, que em seguida da presente reunião ordinária haveria uma reunião extraordinária das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e no dia seguinte haverão duas reuniões plenárias extraordinárias para que sejam realizadas as duas votações que regimentalmente são necessárias para esse tipo de projeto. Dando prosseguimento, a 40ª reunião ordinária da Câmara passou-se para a tribuna livre. O presidente convidou o senhor Pedro Arcângelo Borges para explanar sobre o assunto, criação de radar na várzea. O senhor Pedro disse estar muito feliz com a eleição do vereador José Osmar da Costa Júnior para a presidência da Casa de Leis, pois, segundo o orador, ele é um vereador corajoso que enfrentou o último prefeito, João Carlos Minguilo, com coragem e sem medo de qualquer retaliação. Diz também que acredita que o vereador será um bom e justo presidente. O vereador Felipe o interpelou, dizendo que, segundo o regimento interno, ele não se inscreveu para falar sobre o assunto sobre o qual estava se pronunciando. O senhor Pedro, então, disse que iria comentar sobre o carro que quase o atropelou perto da lombada localizada na Rua da Várzea, mas que estava tão feliz com a eleição do vereador José Osmar da Costa Júnior, que se houvesse morrido naquele momento, não necessitaria nem de encomendação de sua alma, pois estaria no céu. Disse ainda que fizeram uma lombada apenas de um lado da rua e que os maus motoristas passam pela contramão, e foi uma dessas ocasiões quase for atropelado. Por isso, pedia para se colocar um radar naquele local. O presidente tornou a palavra franca. O vereador Luiz Alberto Silva de Souza disse que os vereadores devem pensar melhor sobre o que dizem e que, quando é feita alguma acusação, digam quem estão acusando. Desejou que a próxima mesa diretora tenha sucesso no próximo biênio. Os vereadores Thiago da Silveira, Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale, Geraldo da Silveira apenas agradeceram a presença de todos no local e aos internautas. O vereador José Osmar da Costa Júnior disse que gostaria de realizar um bom trabalho no próximo biênio e que conta com todos os vereadores para levar a cabo o que acabaram de dizer. Disse ainda que respeita o direito dos vereadores que se retiraram da votação e que entende que isso é democrático. Agradeceu a presença de todas as pessoas que estavam assistindo à reunião presencialmente e aos internautas. O vereador Narciso Ferreira disse que todos os vereadores têm a competência para ser presidente. Disse que deu seu voto para o vereador José Osmar, pois acredita que ele tem méritos para isso e que acredita que ele fará uma ótima administração. Disse ainda que o senhor Pedro está completamente certo em sua reclamação e que somente os radares resolverão, pois os quebra-molas estão mal feitos, causando, inclusive riscos de acidente. O vereador Antônio Pasqualini disse a única coisa que
que o preocupou nesses dias fora com o pronto restabelecimento do vereador Osmar Antônio, que se acidentaram. Disse ainda que essa deveria ser a preocupação dos outros vereadores, e não com brigas por conta de uma eleição. Expressou sua opinião de que as redes sociais estão acabando com as pessoas, pois elas, nessas redes, só falam mal de seus semelhantes. O vereador Felipe apenas desejou um pronto restabelecimento ao vereador Osmar Antônio, que se acidentaram no dia anterior. Em seguida, o vereador Leandro Altieri também desejou melhoras ao vereador Osmar Antônio e desejou boa noite a todos os presentes. O vereador Walter Martins elogiou a pessoa do senhor Osmar Antônio e também sua atuação como vereador. Terminou sua fala desejando sucesso ao novo presidente escolhido nessa sessão e agradecendo todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente Walter Martins declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ato, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria dessa Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer sobre a ata? Presidente, eu tenho. Às vezes é excesso de preciosismo, mas como citou algumas coisas que eu disse aí, tem dois momentos que tem que fazer uma correçãozinha. O primeiro foi que eu tinha dito que a pauta estava fechada às 14 horas. Então eu quero que frise isso mesmo, porque duas vezes falou-se que eu tinha dito que ela estava no mural. Eu não disse que estava no mural, nem sei se estava, porque não é função da assessoria jurídica ver se a pauta está no mural. Isso aí é outro servidor que toma essa providência. E a outra questão é que falou que eu tinha dito que o presidente deveria fazer na última sessão. Eu não falei isso, falei que o presidente tem a prerrogativa de escolher qual reunião fazer dentro do ano legislativo até a última sessão. Então, eu queria que fizesse essas duas ressalvazinhas. Senhor presidente, questão de ordem, com relação à primeira solicitação do assessor jurídico da Câmara, apesar de ter saído da boca dele as palavras, eu gostaria que antes que fosse feita a retificação, que a ata fosse assistida por ele, por mim e pelo Luiz Alberto, que faz a ata, porque, no meu entendimento, ele disse que a ata estava no mural às 2 horas, momento em que eu interpelei a assessora Valéria, que falou que não estava. Então, para que não fique o dito pelo não dito, para que seja uma ata transparente, o que não foi a eleição, então que a gente assista amanhã e coloque de fato o que ele falou, ponto por ponto, letra por letra e vírgula por vírgula. Sem problema. Então vamos deixar a ata em aberto e a gente termina ela amanhã. E aprova na próxima sessão. Aqui, presidente, eu acho que a ata não poderia atender ambas as solicitações. Poderia anotar na ata que foi feito os questionamentos conforme foi colocado no doutor Érico e que o vereador Felipe afirmou que teria sido de uma outra maneira. E aprovamos com as ressalvas que cada um apresentou. Presidente, questão de ordem, como a questão trata da minha pessoa, eu acato a opção do vereador Felipe e deixo para aprovar na próxima reunião, que aí coloca 100% do que foi dito igual está na gravação. É melhor. Tudo bem, então, vamos ouvir a gravação e aí ver certinho o que foi dito. Aí fica para a próxima reunião ser aprovado. Senhor presidente, eu queria deixar ressaltado aqui que está falando muito de transparência, né? Então tem que se tomar cuidado, porque foi até colocar na ata, né, num momento de fervor, eu entendo tudo, mas quando se fala que o vereador fica aqui tomando cafezinho, tem que se ver aqueles que não ficam onde eles estão, porque muitos têm outros trabalhos, muitos afazeres e não podem, né, vir trabalhar como vereador. Acaba chegando aqui só na reunião, só isso. Mas que o ano que vem isso aí vai para a imprensa. Vamos agora para a apresentação e votação única de requerimentos. Requerimento número 60/2018, que solicita que seja enviada moção de aplauso à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, pela realização do encontro de corais e orquestras evangélicas realizado no dia 9, 10 e 11 de novembro. Vereador Leandro Altieri. O vereador Leandro gostaria de fazer defesa do seu requerimento?
Sim, boa noite a todos. Essa moção de aplausos, como as demais, é uma forma de reconhecimento à dedicação dos coristas e músicos dessa orquestra, que abrilhantaram ali o culto, fizeram um encontro muito abençoado. Então é uma forma de reconhecer esse trabalho deles e esses eventos. Gostaria que os nobres apoiassem. Então vamos à votação única do requerimento número 60, 2018. Antônio Pasqualino. A favor. Osmar Antônio. A favor. Felipe Nardi. A favor. Leandro Thierry. A favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. A favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então o requerimento número 60, 2018 foi aprovado em votação única com 10 votos favoráveis, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Requerimento número 61 de 2018, que solicito que seja enviada moção de aplausos ao Grêmio Estudantil Interativa da Escola Estadual Alice Altran Dourado, pelo sucesso e divulgação da cultura estudantil através do evento Show de Talentos, realizado nos dias 15 e 16 de novembro de 2018. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. Vereador José Osmar, gostaria de fazer a defesa do requerimento? Sim, senhor presidente. Está aí um evento feito aí pelos jovens estudantil, que tem aqui hoje lá o Lucas representando lá, né? E é um Grêmio atuante na escola, com vários eventos durante esse ano, e sem comentários, né, do último evento que eles promoveram. Só os estudantes, um evento de alto nível, né, centro cultural cheio, e mostrando os talentos de nossos estudantes, né. Então foi magnífico, nada mais justo aí que uma moção de aplauso, para servir até de incentivo, né, para a cultura de nossa cidade, através dos estudantes. Conto com os nobres na aprovação do requerimento. Então vamos à votação única do requerimento número 61 de 2018. Antônio Pasqualino. Osmar Antônio. A favor. Felipe Nardi. Favorável. Leandro Thierry. A favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. A favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então o requerimento número 61 foi aprovado em votação única com 10 votos favoráveis, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Requerimento número 62 de 2018, que solicito que seja enviada moção de aplauso ao jovem Victor Melati Brito, pela boa colocação obtida no 5º concurso nacional literário infantil Espantax e o Castelinho Mágico, Prêmio Estanques em 2018, realizado na cidade de São Paulo com o tema Futuro, Visão para um Mundo Melhor, divulgando também o nome da nossa cidade neste importante concurso. Autoria, vereador Felipe Nardi Laudade. O vereador Felipe gostaria de fazer a defesa do seu requerimento? Sim. Na verdade, o pedido dessa moção de aplausos, eu não sou nada mais do que um portador do pedido de alguns munícipes para que a gente parabenize, para que a gente aplauda este jovem, o Victor Melati Brito, que participou, né, e foi classificado, foi premiado num concurso nacional de redação. E hoje em dia é tão importante a gente falar sobre educação, sobre estímulo aos jovens a escrever. Então eu trouxe aqui o pedido de alguns munícipes para que a gente conceda essa moção ao Victor. A premiação acontecerá em São Paulo, no MASP, e além da gente estar incentivando aí a boa prática da leitura da redação, a gente também está parabenizando este menino de 10 anos que levou o nome de Guaranésia para um concurso nacional de redação. Então vamos à votação única do requerimento número 62 de 2018. Antônio Pasqualino. A favor. Osmar Antônio. A favor. Felipe Nardi. A favor, Flavinho. Leandro Thierry. A favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. E Narciso Ferreira. A favor. Então, o requerimento número 62 foi aprovado em votação única com 10 votos favoráveis, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Vamos agora para a apresentação dos seguintes projetos. A apresentação do projeto... Senhor presidente, acho que há tempo ainda
eu gostaria, eu e o vereador Geraldo, de apresentar a moção de aplauso para 6 pessoas, né? Os peregrinos lá de Santa Cruz da Prata, que saíram da Pratinha e foram até Aparecida a pé. Levaram 8 dias, né, já? Se todo mundo concordar. Você quer falar? Vamos lá. Não, com certeza, vamos pôr assim a moção para eles que é corajoso e com muita fé, né? Olha, daqui eu não estou conseguindo a perna ainda aqui em casa. Então vamos sim. Hoje eu encontrei meu sobrinho lá na Prata, acho que vieram ontem, né? Chegaram ontem em Aparecida e já retornaram ontem mesmo, de uma van para buscar eles. Estava andando com as pernas abertas, mancando de um pé. E falou que em Muzambinho já começou a estourar umas bolhas no pé dele. Muzambinho, 40 quilômetros. São todas que 350 quilômetros. Aí ele falou que no quarto dia, na quarta-feira, ele já pensou em desistir. Ele achou que já estava atrapalhando os outros 5 companheiros dele lá. Aí ele já tinha falado que não ia conseguir chegar lá. Ele falou assim que do nada a fé, né? Acredita. Quando ele já estava decidido a voltar embora, ou pegar um táxi lá, ele falou que sentiu a mochila dele lá, a bagagem dele. Parece que aliviou um pouquinho o peso e conseguiu chegar lá. Ele fala e sai água no olho do menino, viu? Não é fácil não. Eu daqui, você falou, fui me andar aí, você fazer uma caminhada ontem lá, 2 km, cheguei em casa tudo estourado. Não, e aí é muito bonito, porque muita gente vai a cavalo, né? Então quem quiser fazer uma penitência dessa tem que ir a pé mesmo, né? Deixa o coitado do cavalo. Né? Esses então foi. Então vamos fazer a votação. Antônio Pasqualini. A favor. Osmar Antônio. A favor. Felipe Nardi. A favor. Leandro Otiero. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. A favor. E Narciso Ferreira. A favor e meus parabéns para São Francisco Guerreiro. Senhor presidente, questão de ordem também eu ia deixar para falar no final, mas se houver concordância dos vereadores, eu também queria deixar aqui também uma moção de aplausos para os meninos que fizeram a arbitragem do campeonato municipal e deixar registrado que fizeram assim, sem custo, né, para a prefeitura. Todo mundo está sabendo como que está a prefeitura, então corria-se o risco de não ter o campeonato municipal por conta de arbitragem, que é o mais caro que sai no campeonato. Aí eu falo assim, essas horas que a gente tem que a gente vê quem é quem, né? O Bombril peitou e ele mesmo, para acontecer o campeonato, apitou o campeonato inteiro e com a ajuda dos meninos daqui de Guaranésia, o Bruno Ferreira da Silva e o Daniel Antônio da Silva conseguiram levar aí o campeonato municipal, né, do começo ao fim, sem gerar custo na questão de arbitrar a prefeitura. Então, eu acho que é muito louvável, né, uma atitude dessa e corajosa também, né, você apitar os jogos do campeonato municipal. No peito aqui, não é para qualquer um, não. Eu falo que é... Presidente, queria só complementar uma coisa interessante que acontece em Guaranésia. Essas coisas aí muita gente esquece. E você lembrou bem, parabéns. Viu? Então, se quiser votar junto também, eu ia deixar aqui a moção de aplauso para as duas equipes que foram finalistas. A equipe do Unibom e a equipe do Red Bull. Teve um público muito bacana durante os jogos lá, então como é do mesmo teor, se você quiser votar junto. Não, vamos fazer assim, vamos fazer uma moção de aplauso para os dois. Então, Antônio Pasqualini. De acordo. Osmar Antônio. A favor. Felipe Nardi. A favor, claro. Leandro Otiero. A favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. A favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então, as duas moções aqui do Du e mais a do Tiago aqui lá, junto com o Geraldo, foi aprovada com 10 votos favoráveis, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Vamos agora para a apresentação dos seguintes projetos. A apresentação do projeto de decreto legislativo número 13, de 20 de novembro de 2018,
que concede medalha do mérito legislativo ao senhor Flaviano Cássio Martins. Autoria, vereador Leandro Otiello da Silva. Encaminho o projeto para a comissão especial apreciar. A apresentação do projeto de decreto legislativo número 14, de 20 de novembro de 2018, que concede medalha do mérito legislativo ao senhor Antônio Carlos Pitondo. Autoria, vereador Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale. Encaminho o projeto para a comissão especial apreciar. A apresentação do projeto de decreto legislativo número 15, de 20 de novembro de 2018, que concede medalha do mérito legislativo à senhora Maria Regina Flamini. Autoria, vereador Felipe Laudade. Encaminho o projeto para a comissão especial apreciar. A apresentação do projeto de lei número 108, de 20 de novembro de 2018, que altera a lei municipal número 2168, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do período 2018-2021, altera a lei municipal número 2127, de 10 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2018. Valor R$ 22.130. Objeto: incluir elemento na ação 2.168, manutenção de atividades de média e alta complexidade, a fim de se utilizar o recurso repassado do FAI, fração assistencial especializada, para despesas com exames laboratoriais. Autoria Executivo Municipal. Encaminho o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento tomado de conta apreciar. A apresentação do projeto de lei número 109, de 20 de novembro de 2018, que autoriza a majoração no limite de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do município de Guaranésia para o exercício 2018. Autoria Executivo Municipal. Encaminho o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento tomado de conta apreciar. E convido o senhor Eugênio Vicente da Silva para explanar na tribuna livre quanto ao assunto regulamentação do serviço de táxi. Senhor Eugênio, seja bem-vindo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, internautas, todos aqui presentes. A regulamentação de táxi, senhor presidente, é um documento que foi feito há está fazendo quase um ano. E esse regulamento ele foi entregue nas mãos do Dr. Maurício. Em seguida ele passou para as mãos da doutora Vivian. Depois de uns 6, 7 meses mais ou menos, esse documento chegou até as mãos do doutor Maurício, do doutor Luizinho. Esse documento ele tinha 39 artigos, né? Aí o doutor Luiz viu a necessidade de chegar a 48 artigos. Só que nesse meio tempo, já está fazendo quase um ano, e até então nós não tivemos nenhuma resposta do senhor prefeito, Lércio Sintra. Então, vi a necessidade de vir fazer essa cobrança através dessa casa, que é uma casa que tem ordem, né? E eu procuro uma resposta referente a essa regulamentação. Tem também o senhor vereador Juninho, que nos dá uma força em relação a esse sentido. Porque o senhor haja visto hoje na cidade, temos eventos aí na praça e não temos táxi suficiente para a população que vem de fora. Muito menos para os que estão de dentro, né? Então, a minha indignação é referente a essa demora. O porquê dessa demora? Por que quase um ano para se mandar um projeto para a Câmara para ser aprovado ou não? A gente tem que cobrar o prefeito, a gente não está nem sabendo que estava nessa demora assim, né? Então a gente cobrar ele sim, para ver para adiantar isso aí, né, Juninho? O Juninho, já você citou o Juninho aí que está na... Inclusive o vereador Thiago fez uma indicação, né? Não teve resposta, teve? Teve, mas estava rolando. Então eu vou ficar no aguardo, daqui mais ou menos uns 15, 20 dias, eu retorno a esta casa, fazendo uma nova cobrança, até eu ter uma resposta do porquê da demora desse documento. Tudo bem? Não, a gente vai cobrar ele sim, você vai ter a resposta. O que está acontecendo? Ok, obrigado, senhores. Boa noite. Boa noite.
A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa. Eu vou seguir aqui com o Duque. Somente para dar uma boa noite, público presente, internautas, aos 9 vereadores, e que Deus abençoe aí a nossa semana. Somente isso, presidente. Tiago. Agradecer a presença do pessoal que está aqui, desejar boa noite a todos, né, internautas, e agradecer também ao senhor Eugênio Vicente por estar explanando um projeto de lei tão importante que a cidade está precisando. Eu sei que o Juninho tem trabalhado em prol disso. Eu também já tenho cobrado aqui, inclusive apresentei indicação solicitando isso, né, que resolva esse problema, porque não é só devido ao pedido dos taxistas, principalmente por causa da população. A gente verifica nos grupos de WhatsApp, pessoal pedindo telefone de taxista, e às vezes você vê o pessoal indo atrás de um, de outro, não consegue marcar a viagem. Então, Guaranésia precisa sim, urgentemente, desse projeto de lei aqui, né? Infelizmente está no papel ainda, né? A gente espera que aqui a gente não pode dar a canetada final, né? Tem que vir de lá para cá. Então a gente está aguardando o projeto aqui sim ainda para regulamentar o serviço de táxi na cidade. Mais uma boa noite a todos. Juninho. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, servidores, público presente, boa noite a todos. Recebemos aqui hoje 2 importantes projetos. Um, para acudir aqui a saúde, né? Médio e alta complexidade, que é um superávit, né, deixado pela administração, e com certeza será de muito bom grado para, né, nesse momento tão difícil e crítico que nosso município, não só nosso município, né, mas todos os municípios mineiros estão passando. Uma crise aí que nos meus 44 anos ainda não tinha presenciado. O outro, projeto de lei número 109, né, pedindo aí uma majoração pelo estado de calamidade que se encontra, né? É uma situação atípica do município. Estive conversando aí com a secretária de Finanças, também aí com a chefe de gabinete do senhor prefeito, né? Na quinta-feira, a secretária de Finanças, com certeza ela virá participar das comissões para explanar a real situação do município. Foi anexada aqui no projeto a dívida do Estado com Guaranésia atualizada em 14/11/2018. São exatamente R$ 4.922.938,12. Então é um rombo que o Estado deixou de pagar para a Guaranésia. E com essa majoração, pretende-se aí fechar o ano, vamos dizer aqui na linguagem popular, né, no azul, né, quitando aí pagamento de servidores, 13º e tudo. Porque está priorizando o básico necessário, que são as famílias. Né? Agradecer a presença de todos. Mais uma vez parabenizar aí o Lucas, representante do Grêmio. Mandar um abração a todos do Grêmio. Tá? O táxi, mais uma vez esse táxi vem essa casa de leis. É uma história antiga, né? Desde a legislação passada, esse assunto vem para essa casa de leis. Uma hora tem que sair, né, e regulamentar, porque a cidade está crescendo. Enquanto não tiver essa regulamentação, não se pode mais dar placa de táxi. Então, como já foi dito, né, depende de vir, tem que vir de lá para cá. Vamos esperar aí. Estou terminando um ano, mas quem sabe. Né? No mais, uma
Boa noite a todos. Doutor Nozete. Senhor presidente, senhores diretores, senhores vereadores. É importante, quero usar a palavra para falar sobre um assunto tão importante que o senhor Eugênio Vicente da Silva trouxe. Mais uma vez, como já pronunciou o vereador Juninho, o vereador Tiago, é um assunto que já passou por essa casa, a questão relacionada à regulamentação dos táxis. O senhor Eugênio Vicente da Silva disse que daqui a 15 dias ele vai voltar. E isso é bom. E acredito que você vai voltar muitas vezes, que o assunto vai ficar, infelizmente, em banho-maria, sem solução. Um assunto dessa envergadura, que passou por 2 procuradores jurídicos, doutor Maurício, procuradores do município, doutor Maurício, doutora Vívia, e finalizou com o doutor Luizinho, mas alguns artigos não teve solução, é porque está faltando boa vontade. Então, se não houver boa vontade da administração resolver de vez uma questão tão séria como essa, então enfrentamento para poder resolver a questão dos taxistas, abrindo oportunidade de maneira igualitária para todos, para que tenham acesso a um trabalho digno, correto, servindo a população, que vocês sabem, já foi dito aqui, nós sabemos que é insuficiente o número de táxis, nós sabemos que tem gente que tem placa de táxi, acontece isso, e acaba não exercendo o serviço, gozando dos descontos que tem, e não servem à praça como devia servir. Nós estamos incentivando aquilo, os clandestinos, queiram ou não, nós temos que saber que tem as pessoas que acabam por sobrevivência trabalhar de forma clandestina, irregular, e nós não fazemos nada. Então, essas pessoas, às vezes, colocando em risco a população, porque não estão seguros que precisa ter, incentivando brigas e disputas entre aquele que se considera regular e o clandestino. Nós podemos ter um ato aí de vandalismo, de homicídio até, que já teve em outras cidades, briga de taxista com outros. Tá? Então, a questão é muito séria. Nós temos que, sim, enfrentar essa questão, insistir com o prefeito para que venha, até pergunto ao presidente, né, eu falo com o presidente, quando vem alguém na tribuna e pede alguma coisa para o prefeito, como é que esse assunto chega ao prefeito? Sai um ofício daqui, olha, relatando, senhor prefeito, na tribuna livre teve esse dia fulano de tal que tratou desse assunto. Porque se não for um ofício para o prefeito, também não tem obrigação de saber. Então, eu não sei como é que dá. Vamos fazer um ofício para ele, sim, para dar uma satisfação. Em relação ao ofício, doutor, pela ordem, eu fiz um ofício pedindo a explicação e pedi a relação dos taxistas, até porque, num passado, meu pai tinha placa, teve todo esse, vamos falar assim, foi prejudicado por não ter essa regulamentação. E o Laércio me respondeu no ofício que estaria estudando e que em 2019 estaria tomando as providências que chamaria os taxistas. Então está em fase de estudo a resposta que eu obtive. Então, esse ofício seu, a resposta é de quando? Mais ou menos há quanto tempo? Faz 1 mês, 2 meses. Então a resposta é recente e esperamos que depois de tanto apoio que teve aqui técnico, realmente saia, a minuta ou a redação dessa proposta para que chegue até a Câmara, se for o caso, e a Câmara possa pronunciar de maneira positiva ou sugerindo alguma emenda, se for necessário, no sentido de aperfeiçoar e melhorar o projeto de origem do Executivo. Então, foi uma boa medida e volte aqui, traga seus colegas, que possa ter, imagino que tem mais pessoas na cidade que sofrem esse problema, tragam, acompanham e vêm saber aqui o que está acontecendo e o andamento de tudo isso. Tá? Mas só isso, presidente. Geraldo. Só cumprimentar o pessoal que está aí, senhor presidente, os novos vereadores. E só uma pequena observação para o Eugênio. Você falou daqui que 15 dias vai voltar aqui, né? O nobre colega deu a resposta já. Não, é a resposta do ofício. Sim, é a resposta que eu obtive do ofício, até que eu falei com ele no café,
que eu vou trazer a resposta, tirar a cópia, entregar para ele, para o Marquinhos, e não é para não deixar de cobrar. Não, sim, mas eu já estou que adiantando para ele. Ele está achando dificuldade em alguns itens que precisa ser melhorado junto com os taxistas, para não fazer qualquer coisa nas coxas. Não, sim. O que eu quis dizer é o seguinte, que a resposta concreta mesmo é dia 19. Narciso. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui. E não esquecer de agradecer a Deus pelo milagre que o Osmar teve, né, Osmar? Estava fazendo muita falta aqui com nós. E você pode ter certeza que eu, por exemplo, nas madrugadas, orei a teu favor, tá? E pedindo que Deus te levantasse. Eu fiquei até emocionado, porque o que aconteceu com o Osmar foi milagre de Deus, né, Osmar? Foi. Ele prensado um trator e um caminhão, só Deus para salvar ele. Mas eu te peço de coração, não facilita mais não. Eu também já cansei de fazer essas loucuras. E hoje eu estou pedindo a Deus que não acontece, porque eu já fiz muita loucura também. Viu? Jesus te ama, cara. Eu te agradeço, viu, Narciso? Indua. Palavra. Fazia tempo já, eu estou colocando uns picadinhos aqui, mas umas coisas interessantes acontecem, né? O negócio do taxista é igual asfalto da pratinha, sai ou não sai? Mas ninguém mostra boa vontade, a realidade é essa. O que acontece? Uma vez eu cheguei aqui e disse o seguinte, aliás, foi no tempo do Natal. O Natal estava preparando com uma ideia maravilhosa, a ideia do Natal. Porque hoje você liga para o taxista, ele tem o celular dele aqui. Quando ele não quer fazer viagem, eu estou com uma viagem lá em tal lugar, rapaz, senão eu faria para você. E assim vai. O que manda é a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Ele queria colocar aberto, é isso mesmo, aberto. Quantos táxis for preciso aqui no município de Guaranésia? Você ia ver se ia resolver ou não ia resolver com todo mundo. O cara que não quisesse trabalhar ia ficar aí encostado. Porque hoje o que está faltando? Aqui eu já anotei todos, nós sem exceção, hein? Para depois não falar que eu falei. Surge esse trem e de repente todo mundo cai. Por motivos não vota e ninguém fala nada. Eu acho que o dia que tiver que pegar, tem que pegar para valer. Essa é uma das coisas primeiras. Outra coisa, o que mais está me preocupando em Guaranésia hoje, chama sujeira. Eu estou horrorizado. Eu peguei domingo para dar uma saída em Guaranésia para ver, mais ou menos, eu deixei. Eu não fui contar nada. Viu, Juninho? Eu não fui contar nada. Por quê? Me deu tristeza de olhar coisas absurdas que eu vi em Guaranésia. Eu nunca vi isso em Guaranésia na minha vida, viu, senhor prefeito? Eu fui sempre com você em todos os projetos. Te apoiei, bati, trabalhei coisas. Mas eu acho que não é a falta de dinheiro. Nós temos 1000 maneiras de fazer a população dar um jeito até nós. O que é a população? Nós temos que cobrar, senhor prefeito. Nós não podemos querer ser bonzinho com todo mundo, eles estão brincando. Eu nunca vi aquilo na minha vida, eu vi coisas aí bárbaras. Então, estou avisando o senhor que a partir de amanhã eu vou começar a rodar tintim por tintim, cidade por cidade. A minha rua por rua. É coisas absurdas. Eu vou confessar um negócio para o senhor prefeito, que eu pedi para o cara, pelo amor de Deus, para tirar aquele caixão de defunto da estrada, perto do João Carlos Guinvilo. O açougueiro, que nós ainda vamos descobrir, e se ele estiver escutando, não fazer isso não, que coisa ridícula. Jogando carne podre naquele latão lá.
Coisas absurdas naquela caçamba, nem gosto de chamar de caçamba. Eu falei que isso aí não ia funcionar nesses locais. Acabou que está fazendo daquilo ali uma coisa horrorosa. Eu nunca vi isso em toda a minha vida, eu não vi isso. E o povo não comenta isso. Fede. E vocês sabem que carne humana, que carne de vaca, o trem fede mesmo, é horroroso. Você sobe ali no meio, ali no pássaro da ilha, coisa, meu Deus, o que o povo está fazendo. Ele tem o prazer de esparramar no meio da rua, aquele trem, meu Deus do céu. Se eu estou mentindo, vai ver. Daqui tem muita gente que está vendo toda hora. Eu não preciso mentir. Agora, a gente fica numa situação de penúria. E, ao mesmo tempo, eu quero parabenizar o senhor prefeito. Semana passada, agora, o senhor prefeito fez a cirurgia, o início das cirurgias bariátricas. Começou em Ariadro. Eu não vou dizer quantas cirurgias foram feitas, porque estaria chutando. Mas foi uma coisa maravilhosa. Cirurgia da catarata. Foram no final de semana, no feriado, fizeram com sucesso maravilhoso da equipe médica que estava lá em Ariadro. Isso eu parabenizo, senhor prefeito. E gostaria de terminar uma coisa que eu vi ontem, que nós fomos lá embaixo, naquele trem horroroso, que eu acho que o senhor deveria ir lá ver e acabar com aquilo lá. Aquilo é uma vergonha para Guaranésia, aonde ficam os empregados lá embaixo. Pense bem, senhor prefeito, e acaba com aquilo lá. Aquilo não é coisa para mostrar para ninguém. Então eu vou pedir ao senhor providências para que sejam tomadas. Outra coisa, para terminar. Vi agora 2 motoristas empurrando um carro lá da Pratinha que fundiu o motor de uma perua. Fundiu o motor de uma perua. Não é possível estragar carro desse jeito em Guaranésia. Tem que procurar e tem que botar na cadeia. Alguém está fazendo sacanagem. Não me interessa, não sei quem. Alguém está fazendo. Ninguém assume, é lógico. Agora, o que está acontecendo com uma perua nova que funde o motor? Eu, no meu coisa e tal, deve faltar hora. Peguei o dinheiro outro dia, como é que chama? Paulinho Faria. Paulinho, o que é isso? Ai, me dá, está faltando 3 litros de óleo aqui. Pega o dinheiro e vai comprar ali no posto para mim. Não, mas... Aí a Maria Alexandre falou, não, mas tem um pouquinho ali lá em cima no CRAS. Mas, gente, então vai lá e pega e bota gasolina, o combustível aqui. Eu acho que está faltando o seguinte, desculpe, senhor prefeito, eu acho que tem, o senhor precisa de um assessor, tem que botar um assessor com pulso forte, para dominar, para tomar conta dos funcionários, inclusive de mim, se quiser. Não é só de uma classe, é de toda a classe. Eu fico impressionado com as coisas hoje. É aqui dentro, é em todo lugar. Se nós não dermos uma de profissionais e trabalhar para educar e para modernizar, nós não vamos passar do final do ano. Porque o trem está apertando a cada dia mais. E nós estamos aí, ó, estufando. Para acontecer o quê? Me perdoa, não estou nem um pouquinho preocupado, muita gente vai ficar chateado, que olha, essa indireta está pegando em muita gente que eu estou sabendo, mas não estou nem um pouquinho preocupado. Eu acho que eles têm que ter brilho, têm que ter vergonha na cara, sabe? E falar, isso aqui é do povo, essa prefeitura é do povo. Nós precisamos assumir, cada um assumir seu lugar. Está se falando no negócio, a bicha está pensando em festa aqui. Festa escambau, rapaz, nós estamos fodidos. Se não abrir o olho no final do ano, está tudo fechado, essa cidade aqui. E todo mundo ri quando a gente fala. Acabou quando que acaba a reunião. Esse cara é um doido, esse cara está falando bobagem. Espera,
A gente está falando e os caras estão brincando. Cadê o salário que vai chegar no final do mês? Aí vai sentir no bolso. Uma coisa que eu vi lá, que eu fiquei impressionado. O pessoal sentou, parece que esse filme de cowboy lá, sentado assim. 6 rapazes. Chegou eu, Maria Eugênia. Eu falei que eu ia falar isso, não aguentei. Maria Eugênia falou para todos: bom dia, gente. Esse cara com cara de deboche. Nenhum falou bom dia. Eu falei para Maria Eugênia: que coisa, hein, Maria Eugênia? Que banda, hein? Cruz, hein? Bom, na saída, ela voltou. Bom dia, gente. Tchau, obrigado, viu? Pela informação. Os caras não deu informação nenhuma para ela, que ela precisava. E ela agradeceu ainda, obrigado. Aí eu falei: meu Deus do céu, onde nós vamos parar, hein? Quer dizer, se o emprego tão difícil de arrumar, e os caras não estão ligando para emprego. Os caras não estão nem aí para emprego, gente. Aí eu falei: eu quero um dia ser prefeito dessa cidade, que quer mandar todo mundo embora. Vocês estão brincando com a cidade. Não tive medo, não tenho medo deles. Então eu gostaria só de deixar uma resposta para o prefeito. Laércio, vamos ajudar, eu estou pronto para ajudar. Todo mundo está pronto para ajudar. Vamos organizar e que maneira? Vamos profissionalizar. Se não profissionar, não vai te levar a lugar nenhum, mestre. Obrigado. Osmar. Dizer uma boa noite a todos. Agradecer a Deus pela minha presença hoje na Câmara. Agradecer a todos os amigos que esteve preocupado com meus momentos de saúde que eu tive acidente aí. E tá firme aqui de novo com você, porque a gente não tem vezes ficar preocupando, sempre eu falo. A gente preocupa das vezes daqui 2 anos, será que eu vou perder de vereador, hein? Será que eu devia montar um partido para mim não perder de vereador, hein? E saber que dentro de 1 minuto você perde a vida. Perde os amigos tudo. Perde a família. Então, a gente vem levar um susto desse para poder dar mais valor, agradecer a Deus, porque a pessoa levar um acidente e apagar, ele volta se Deus quiser. Se não quiser, ele não sabe que volta mais não. E continuar o nosso trabalho, que a minha força talvez não seja tanto, mas junta nós todos aqui para trabalhar e vamos fazer a força que nós pode. E trazendo ao trabalho ao prefeito, o Mindoa veio a questionar, vou questionar o nome dele, falar lá na renovação. Há uns 4, 5 anos atrás, a polícia militar teve troca, ou mais anos, troca de tiro com bandido no fundo do Centro Cultural. Eu estive com a presença do senhor Mindoa lá mesmo. Um terreno, gente, imundo, de entulho, pé de mamona, mato, que serve no centro da cidade, que se acontecer uma coisa que seja na praça aí, uma troca de tiro, às vezes, com a polícia, é a capacidade de um bandido enfiar no meio do matagal. Eu estou pouco ligando de quem que é aquele terreno. Por mim, o prefeito tinha que meter uma multa ontem. Não era hoje, não, ontem. Ou manda limpar, largar raspada que é terreno, ou põe multa diária no terreno. Porque o caboclo tem um terreno a 1 quarteirão da praça, do centro da cidade, ele não é pobre, gente. E que seja do banco também. Tem umas coisas que é do banco, eu não sei quem pode tomar por dentro dele. O banco, desde quando ele toma alguma coisa de alguém, eu não estou a par da lei, vou procurar saber. Se ele toma alguma coisa de um bem de alguém, ele tinha que cuidar daquele bem e manter limpo também. Não é só os moradores da cidade, não. Que isso daí está uma vergonha, mas de um tamanho, esse monte de caramujo rodando aí, aumentando na cidade. E quando tem uma pessoa com terreno sujo, tem 5, 6 lá. Ah, o quintal do fulano lá está sujo, tem que fazer uma multa para ele. A quando um terreno
de 400 metros a 300 metros da praça. Não tem aonde colocar mato. E aonde vai parar com isso? Nós vem falar aqui, hoje, não é desanimar o cidadão que vem falar do táxi, não. Estou desanimando ele, não. Fala de força, vereador. Mas já cansei de falar isso aqui. O povo fala, né? Vereador serve para nada. Eu falo isso e falo mesmo. Eu levei pedindo desde o meio do ano para desentupir 6 bueiros, gente. Não desentupiu nenhum bueiro até hoje. Já entrou a chuva, a água vem arrancando os asfaltos. Vai lá ver os pedidos de bueiro que eu larguei ali, que seja do departamento, ou que seja com alguém que trabalha. Não tomou decisão, não. E você vem atrás. Hoje não tem ninguém para fazer isso. O dia que chove, podia tirar o pessoal para fazer isso, mas não manda. Aí passa a chuva, tem serviço para fazer. Que está mal, tá. Eu não estou julgando o senhor, seu prefeito, que um prefeito não toma conta da cidade sozinho. A prefeitura precisa de gente competente, de pulso do lado do prefeito. Se você vê que não tem gente de pulso do teu lado, você não adianta ter dó. Que se você ficar com dó, você só prejudica a cidade. E você está vendo que nós lá vai nesse caminho. Não tenha dó de cidadão morador de Guaranese, para ter dó de 3 e prejudicar o resto da população, não. É bom o senhor tomar as providências, sim. Que hoje mesmo, já faz 6 meses que tem uma mulher cobrando para desentupir um bueiro na porta da casa dela. O Leandro já trouxe questão de bueiro também, até do mesmo que eu trouxe, e não foi resolvido. E uma boa noite a todos. Felipe. Boa noite a todos. Fazer a leitura do medicamento aqui. Pregabalina, 60 miligramas, codeína, 30 miligramas, amitriptilina, 10 miligramas, ciclobenzaprina, 10 miligramas. Solicitei ao prefeito o porquê da ausência desse medicamento. Segundo ele, medicamentos manipulados somente no mês de janeiro. Tem um senhor que precisa fazer o uso desse medicamento. A ausência desses medicamentos na farmácia, creio eu, se dá em virtude do que o nobre colega Juninho leu aqui. A dívida do Estado de R$ 4.922.938,12, atualizada no último dia 14. Mas aí vem a pergunta. Hoje reunião passada, nós fizemos uma indicação para saber como é que anda o consumo de combustível nos veículos da frota. Até hoje não soubemos a resposta. Se está tendo um consumo excessivo ou não, e se tiver, tem que diminuir para economizar. Garanto a vocês que pelo menos meia dúzia de cargo comissionado, servidor que não faz nada, pode ser mandado embora da prefeitura. E colocando um salário aí de R$ 1.500 por mês, mais ou menos, dá um total, no ano, de R$ 118 mil, incluindo o 13º. Esse dinheiro daria para comprar esse medicamento. Então, o que eu sempre falava no mandato do João Carlos Minguilo, vou continuar falando no mandato do meu prefeito, do meu lado, mas eu estou aqui só para dar parabéns e falar amém. Em épocas de crise, o verdadeiro gestor elenca prioridade. Qual é a prioridade? Ter esse medicamento para esse senhor na farmácia ou ter meia dúzia de funcionário à toa na prefeitura? Qual é? Complicado, né? Queria saber do senhor presidente, já marcou o dia da entrega da medalha do mérito legislativo? Nós ficamos de escolher o dia aqui, né? Tá, não só para a gente poder passar para já podia ver os nossos convidados. A Valéria ficou de ver no Centro Cultural o dia que tem lá para nós. E hoje ela não veio, né? Vai ser em dezembro, né? Vai ser dezembro. Tá. Nós tínhamos pensado entre dia 18 e 19 aqui, né? Vamos ver o que ela viu lá no Centro Cultural. Se me permite, nobre, inclusive o Ismael teve aqui hoje, ele já passou as datas para ela. Então ela já deve passar já.
Só para finalizar o outro assunto, informações extraoficiais dão conta que haverá sim uma demissão de cargos comissionados, porém, como tem que se pagar a indenização de férias mais 1/3, o que é regrado pela legislação trabalhista, ele vai esperar e vai tomar essas providências em janeiro, a gente espera que assim o aconteça. Com relação aos projetos de lei que foram apresentados aqui, acho que todo mundo já está cansado de saber a minha postura, e é bom que a gente sempre diga, por conta das últimas polêmicas, o pessoal costuma taxar o vereador de ser contra, de ser a favor, e não tem nada disso. A gente tem que trabalhar pelo que a gente acredita, né? Cumprir com a nossa função de fiscalizar e legislar. Então não é porque eu vou ser contra ou a favor de algum projeto aqui que eu sou contra ou a favor ao prefeito. Eu sou a favor da cidade. Nós recebemos esse projeto que está pedindo ao prefeito, resumidamente, que majore em 8% para que a prefeitura tire dinheiro de uma pasta ou rúbrica de uma pasta e coloque em outra sem autorização legislativa. Nós já temos no orçamento no final do ano passado, quando nós votamos o orçamento para esse ano, 10%. Depois, 2 meses atrás, 3 meses atrás, não me lembro, nós autorizamos mais 5%. Por conta da crise, a prefeitura tem rapidez aí em fazer essas transferências de uma unidade orçamentária para outra, para fechar as contas certinho, redondinho. Então era 10, virou 15. Agora está pedindo mais 8. 10 mais 5 mais 8 são 23%. No orçamento previsto, que não sei se vai ser alcançado, de 42 milhões, isso aqui dá quase 25%, quase 1/4 do orçamento. Dá 9 milhões e 900 e pouquinho. Será que não vou falar por nós não, vou falar por mim. Será que é o meu papel autorizar estes 8% sem vir o projeto para cá e eu saber? É lógico que tem jeito de saber depois, mas depois já foi feito. Saber de onde que tirou dinheiro e onde vai colocar? Será que se o projeto vir para cá eu não posso ler ele, corrigir um erro de redação, um erro orçamentário, ou apresentar uma sugestão para melhorar o nosso projeto? Afinal de contas, é esse o meu papel, é para isso que eu fui eleito? Nós já chegamos a votar projeto de doação de terreno aqui da noite para o dia, porque precisava. Se for um projeto de fato importante, como esse outro que a gente recebeu, por que não votar ele da noite para o dia também? Chega o projeto, a gente analisa, a assessoria jurídica competente que dará o seu parecer, a gente marca a reunião para quarta-feira à tarde o projeto está na prefeitura. Será que tem necessidade da gente dar mais 8% de autorização de mexer no orçamento sem a anuência da Câmara? Não que vai ser feita alguma coisa de errado, até para a prefeitura é uma coisa de ordem mais técnica do que política. Mas nós, enquanto vereadores, também temos que ser técnicos. Temos que saber de onde está tirando e de onde está colocando previamente. E se há possibilidade da gente aprovar isso ou não, e bem da verdade é que tudo vai ser aprovado, é lógico, por que não saber previamente? Então essa é a reflexão que tenho na reunião de hoje. Com relação à minha medalha, eu queria, não sei quem o presidente vai nomear para a comissão que vai dar parecer, essa comissão especial, minha homenageada é a professora Maria Regina Flamini, uma grande professora do nosso município, que além da sua tarefa educacional, vamos dizer assim, realiza um trabalho extra, né, no tocante ao patrimônio histórico do município. Já desenvolveu diversos trabalhos com as crianças da cidade, gibis, filmes, poesias, conscientizando a todos sobre a importância de preservar o nosso patrimônio e mostrando a essas crianças que ao cuidar, além da gente cuidar da nossa história, é extremamente rentável para o município, porque a gente recebe dinheiro através do ICMS do patrimônio histórico. Então, a minha homenageada é ela, que também já foi presidente do Clube das Acácias e desenvolve outras atividades paralelas sociais no nosso município. Então, me coloco à disposição dos futuros membros dessa comissão especial, se precisar sanar alguma dúvida com relação à minha homenageada. Para finalizar, questão do táxi. Questão do táxi, vamos falar a verdade, chegar em enrolação, é uma medida impopular, né? Ele vai arrumar briga com muita gente. A lei dos terrenos, que o Tiago pedir para o cara limpar o terreno dele, e ele não limpar, você notificar e depois multar, é impopular, perde voto.
Pedido que eu fiz, acho que com o vereador Juninho, de tirar carro, sucata da rua, que está espalhado aos montes aí, e traz perigo para a saúde pública, é uma medida impopular. Tira voto. Mas tira voto de meia dúzia. Isso que o prefeito tem que entender. Ele agrada, no universo de 20 mil habitantes, 19.994 pessoas, que vão aplaudir a atitude dele. 6 vão xingar, vão para o Facebook, vão fazer barulho. Mas o povo vai ver que é a medida correta a ser feita. O prefeito não tem que ter medo de tomar medida impopular. Essa medida impopular é benéfica, o povo abraça. Não tem que ter essa preocupação. Então, senhor prefeito, pode mandar, que nós vamos bater no peito aqui e vamos encarar. Carro sucateado na rua, táxi, manda caneta nesse terreno baldio, que nós vamos abraçar e vamos dar respaldo aqui. Nós vamos dar respaldo aqui, nós vamos brigar nas redes sociais, nós vamos te defender porque você está fazendo o correto. Agora, enquanto você não fizer, você vai ficar apanhando aqui todo mundo. E aqui todo mundo é do teu lado, porque até o Geraldo e o Donizete, que foram eleitos pela oposição, não vota contra o projeto, sugere, a gente tem briga aqui dentro, discute, mas é salutar discutir, não é, Mindu? Claro. Continuando o que o Felipe está falando aqui, essa semana, o terreno está tão sujo aqui no centro, paguei um cara para limpar, eles não quiserem deixar, disse que eu não posso fazer isso. Mandei fazer e falei, vem tirar isso daqui. Fiquei com o cara capinou e eu fiquei e paguei o cara. De vergonha de ter visto aquele terreno no centro da cidade. Tire mais só a última que eu vou falar. Naqueles 5 terrenos que englobava lá embaixo, que incluía terrenos de autoridades e coisa e tal, nós fizemos na marra. E diz que não pagavam R$400 a limpeza do terreno, teve que pagar no final. É só bater o pé. Sabe por quê? Porque eu acho um descaramento um camarada que tem um terreno não cuidar do que é dele. Que não cuida do que é dele, isso acontece, não cuida das outras coisas também, que eu nem vou falar o que é. Obrigado. Por nada, eu que agradeço pela sua oportuna intervenção. Então, em suma, é isso. Pode mandar que nós vamos peitar. Tem que ter medo não, porque o povo vai gostar. O povo gosta de ordem. Gosta de uma cidade limpa, bonitinha, as coisas funcionando. Entendeu? Medida boa, ninguém é contra não. É essa meia dúzia que vai fazer barulho. Deixa fazer, ué. Se passar na Vila Cruzeiro... Então... Tanto de entulho que tem lá, tem mais entulho que morador. Parece que eles estão fazendo de propósito, viu? Tem hora que eu penso, porque não é possível. É só isso, desculpa se me excedi. Leandro. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Referente ao táxi, já deixo aqui, sou favorável, porque precisa ter regulamentação, regras, porque a gente não sabe. Eu vou falar como já senti na pele. Há muitos anos atrás, meu pai tinha o ponto de táxi. Por não ter essa regulamentação, não ter essa regra, acabou se perdendo a placa. Não estou chorando leite derramado, eu estou falando da seguinte forma. O que o Felipe falou, regras, aí tem como você discutir, tem como falar. Olha, vamos dar um exemplo. Para dirigir o táxi, precisa ter a carteira D, precisa ter um curso, precisa padronizar, eu sempre falo assim, as pessoas me falam, mas você vê cidade grande, Guaranésia é cidade pequena. Não. Nós temos, as boas práticas têm que ser colocadas aqui, porque é diferente. Então, já antemão, Marquinho, Eugênia, em relação ao táxi, igual eu mandei o ofício, eu vou passar a resposta para vocês, como todos já falaram. Se vier, eu sou favorável, porque aí tem o que cobrar. É cobrado pela população. Então, de antemão já deixo sim meu apoio. Em relação à limpeza, buracos nas ruas, bueiro entupido, terreno sujo, onde está aparecendo escorpiões, aparecendo cobra. Então, que fica um alerta. Se um escorpião picar uma criança, pode ser que seja tarde, morre, aí a gente vai pensar, né, o que vai fazer. Então, que todos já falaram, então que fica um alerta, né, para fazer as limpezas, cobrar de quem que é dever de limpar, e se não limpar, que multa. Né, no mais, eu agradeço a todos, né, que tenham uma boa noite, que Deus abençoe cada um, e que nós contamos com a presença de vocês sempre, né. Pode ser igual o Felipe falou, algumas coisas a gente fala não vai agradar,
mas cada um a gente tem que respeitar a posição de cada um aqui dentro, né? Isso é natural, ninguém é igual a ninguém, mas tem o seu posicionamento. Boa noite, muito obrigado. Eu queria só agradecer a presença de todos. Já foi discutido muita coisa boa aqui, então já por hoje eu fiquei feliz da reunião, ver essa plateia maravilhosa aí, ó. E, o Fábio, como sempre, esse é fiel, acho que ele é mais presente aqui do que muitos vereadores aqui, viu, Fábio? mais uma boa noite e agradecendo a presença de todos, e tenham uma boa noite e fique tudo com Deus.